concedendo a palavra aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso neste momento, passamos à ordem do dia para relatar a conselheiro Otávio. Presidente, não tem pauta para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, senhora conselheira substituta, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à nossa Corte de Contas. Bom dia, Excelência. A minha pauta hoje está um pouquinho enxuta, longilínea, né? Como se diz, é isso? Né? Voltando das férias, pensei que eu tivesse muito processo para relatar por muito tempo, um mês aí sem... Mas, vamos lá. Trago, Excelência, Excelência, trago o processo, desculpe, 691, de 2013. Eu vou fazer aqui um relato. Na verdade, todos os processos são análises de atos de gestão ligados a algum procedimento. Aqui, neste caso, ao contrato 2 de 2013, em virtude da celebração pela CEPAL com a empresa J. Taide Alves e Cia Limitada, de contrato, né, para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva na central de ar-condicionado do Centro de Conversões e Exposição Ruth Cardoso, no valor de R$ 11.700. Aqui foi necessário diligência. O Ministério Público de Contas atuou aqui cabe relatar que o parecer foi da lavra do Dr. Rodrigo Siqueira, tá? E também o Gabinete dos Auditores, aqui se manifestou através do Dr. Sérgio Ricardo Maciel, ambos pela regularidade. Eu trago o voto no seguinte sentido, afirmando também que as outras documentações necessárias, essenciais, também foram juntadas aos autos, mas como houve a necessidade da diligência, eu trago para julgar regular esses atos de gestão que culminou nessa contratação com ressalva, e com esta ressalva, quando mande para cá, não o contrato, mas o procedimento administrativo instaurado de forma completa. É nesse sentido. Excelência, como é o mesmo assunto, o mesmo objeto, eu gostaria de ler todos para voltar em... Agora, Excelência, é o processo 11569 de 2009, também verificação de legalidade de atos de gestão no contrato ANGESP 134/2009, em virtude de um pregão eletrônico de número 56 de 2009, no processo administrativo 20.106/228 de 2009, firmado aqui, evidentemente, pelo Estado, mas aí por interveniência da Secretaria do Estado da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos e a empresa Sistema Comércio e Serviços Limitado, ME, para aquisição de imóveis destinados àquela secretaria, no valor em torno de R$ 17.400. Também houve diligência, o Ministério Público, aqui no caso, o parecer do doutor Enio, Gabinete dos Auditores. Neste processo, o parecer é do conselheiro Alberto Pires, o parecer do Ministério Público pela regularidade, o do doutor Alberto Pires pelo registro com ressalva, e eu trago o voto no seguinte sentido, que se proceda ao registro e anotação, também com ressalva, tendo em vista a diligência realizada a fim de trazer uma pequena parte mais necessária dos documentos que já deveriam ter sido encaminhados
quando do envio do procedimento administrativo. Esse é o processo, Excelência, 11.569 de 2009, em que o Excelência atuou. Dr. Rodrigo é o processo 691-2013. No processo 2182 de 2014, mais uma análise, né, do ato de gestão que culminou na contratação de prestação de serviço de gestão e operacionalização de serviços e tecnologia da informação, firmado entre o município de Pão de Açúcar e a empresa Data Online Tecnologia e Consultoria Limitada, advinda de um pregão presencial 19 de 2013, entrando no objetivo a empresa especializada para exercer essa atividade. O valor foi em torno de R$245 mil. O Ministério Público, aqui o doutor Gustavo, que atuou, opinou pela regularidade, dos auditores também pela regularidade. Neste caso aqui, como não houve nenhum procedimento extraordinário, eu trago o voto no sentido que se julgue irregular, procedente o registro, a anotação dos atos de gestão que culminou com esta contratação. Tem o processo 11.706 de 2010, um convênio cooperação mútua, né, para estágio, né, Alagoas, Secretaria do Estado da Educação e a Faculdade Integrada Tiradentes, a FITS. O objeto era a concessão de estágio não obrigatório a estudantes regularmente matriculados no segundo conveniente, aqui na faculdade, na FITS, e com a frequência efetiva nos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo e Pedagogia, no valor global de R$ 16.600, sendo que de um salário mínimo era a bolsa por um prazo de 6 meses. O Ministério Público opinou pela regularidade, aqui é o doutor Gustavo novamente, o Gabinete dos Auditores também pela regularidade, e eu acolhendo o entendimento de ambos, e conforme a documentação está nos autos, também trago o meu voto para que esse pleno, entendendo, julgue pela regularidade procedentes ao registro e anotação do convênio aqui, que tem o número 4 de 2010. Excelência, aqui nesse processo, a Excelência também atuou. Processo 11.706 de 2010, conselheiro Alberto Pires. Também, nessa Excelência, no processo 12.885 de 2009, Vossa Excelência também atua e trata do contrato 47 de 2009 entre a DITEAL, né, que é a Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas, e a empresa A4 Arquitetura e Construções Limitadas. O objeto aqui seria uma contratação global no valor de R$208 mil, aqui, pelo que tudo indica, é emergencial, com prazo de vigência de 90 dias a contados do início do serviço. O Ministério Público entendeu pela regularidade da contratação, e essa contratação deu-se também em função de rescisão de, por assim dizer, contrato anterior com a empresa Planecom Limitada. O Gabinete dos Auditores, através de parecer da lavra do Dr. Alberto, opinou pela regularidade, com ressalva, recomendando ao gestor que nas futuras contratações possa constar a devida comprovação de pesquisa prévia nos autos, processo administrativo e em estrita observância ao parágrafo único do artigo 61 do Estatuto Licitatório Nacional. Embora seja uma formalidade, mas a lei exige que assim se proceda, até para dar mais legitimidade a esta contratação que foge às regras do procedimento licitatório como um todo.
Foram juntados uma demais documentação. Diante do exposto, estribado nos pareceres de documentos que constam dos autos, trago o voto no sentido que esse pleno julgue regular, procedendo-se ao registro e anotação com a devida ressalva aqui feita pelo conselheiro Alberto Pires. Excelências, esses são os meus votos. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público ofertou parecer escrito nos autos dos 5 processos ora relatados e em todos eles opinou pela regularidade da contratação sob o seu aspecto formal. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu vou me averbar impedido para votar no processo 691/2013 e quanto aos demais eu voto com o relator. Conselheiro substituto Alberto. Senhora Presidente, com relação aos processos 11.589/09, 11.706/2010 e os 12.855/09, estou impedido e os demais acompanham o relator. Conselheiro Otávio. Conselheira presidente, o processo 11.569, eu me julgo impedido de votar nesse, por se tratar da gestora, a minha cunhada. E os outros eu voto com o relator. Aprovados com os devidos registros em relação aos processos citados pelos senhores conselheiros. Senhora Presidente, a minha pauta de hoje está esgotada. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar, senhora Presidente, alguns processos de denúncia que aqui eu faço pela ordem. Processo terceiro, número 1712/2016. A unidade é o município de Roteiro. O representante é o Ministério Público de Contas. O responsável é o senhor Valdir Chagas de Brito, prefeito, ou então prefeito do município. Trata-se de representação aviada pelo Ministério Público de Contas em face do prefeito de Roteiro, o senhor Vladimir Chaves de Brito. A peça aponta que a Diretoria de Tecnologia e Informação, DTI, entre os meses de fevereiro e março de 2015, realizou pesquisas sobre os portais de transparência dos municípios alagoanos referentes às publicações do exercício de 2014. Continua para aduzir que o trabalho culminou no relatório de análise que embasou a instalação de procedimento ordinário número 060/2015, com documentos em anexo, com a finalidade de identificar os municípios que não possuem qualquer meio de divulgação na internet referente à execução do orçamento, contrariando as exigências da Lei de Acesso à Informação e da Lei Complementar número 131 de 2009. Por fim, aponta que a representação tem como objetivo compelir o gestor a implantar no município a transparência para facilitar o exercício da cidadania. Nesse aspecto, requisitou, item 1, o recebimento da representação nos termos do artigo 192 e 193 do nosso regimento. Segundo item, a fixação do prazo razoável de 30 dias para que o gestor possa se adequar definitivamente à Lei de Acesso à Informação e à Lei de Responsabilidade Fiscal através da criação do sítio, portal oficial que venha a disponibilizar as informações necessárias à implantação de um modelo de gestão público transparente, bem como a fixação de multa por dia de descumprimento desta decisão, em valor a ser atribuído por esse relator. Item 3, oficie-se ao Ministério Público Estadual para que seja apurada a ocorrência de improbidade administrativa. 4, que a citação do gestor para apresentar as suas legítimas defesas, assim o querendo. Item 5, após a apresentação da defesa, pede-se o encaminhamento dos autos para a diretoria competente do tribunal para a instrução, informando se
o município criou os portais de transparência e se disponibiliza as informações em tempo real referentes à execução orçamentária em qualquer outro portal. Item 6, por fim, pleiteia a procedência da presente representação para conhecer a inadimplência do gestor aplicando as sanções previstas no inciso 1º do artigo 3º da Lei 23 de responsabilidade fiscal e da Lei de responsabilidade fiscal, assim como as multas previstas nos normativos desse tribunal, em razão da mencionada violação ao direito, sem prejuízo para os que venham a incidir. Essas são as solicitações. Cumpre esclarecer que no dia 22 de fevereiro de 2016, o gestor enviou a este Tribunal de Contas o ofício número 0302 de 2001, 0302, 001 de 2016, informando a implantação do portal da transparência no município. Assim, encaminhei o processo novamente ao Ministério Público para análise. No Ministério Público de Contas, o procurador, Dr. Rodrigo Cavalcante, à época, reiterou os termos da representação e informou que as informações contidas no referido portal são mínimas, fato que impede a completa fiscalização e traduz o descumprimento à lei de acesso à informação. Para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido para o gabinete da presidência, que, com base no artigo 192, inciso 2º do regimento dessa Corte, decidiu pela admissibilidade da representação. Em apertada síntese, senhora presidente, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o relatório já foi feito de forma detalhada pelo conselheiro relator, demonstrando quais são, né, as irregularidades apontadas no município de Roteiro, qual seja inicialmente da ausência de implantação do portal da transparência, que é exigido em lei, e posteriormente, mesmo com a implantação do portal, em verificação realizada pelo então procurador Dr. Rodrigo Cavalcante, pela total insuficiência de dados no site que foi apontado pelo município como sendo o seu portal da transparência. Nesse momento, trata-se do juízo decisão pelo conhecimento e processamento da denúncia, e o Ministério Público vem reiterar, conselheiro relator, a necessidade de que seja concedida a medida cautelar no sentido de obrigar o gestor do município de Roteiro, o gestor maior, o prefeito do município de Roteiro, que implante efetivamente o seu portal da transparência com as informações que são exigidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós, nesse momento, vemos reiterar a necessidade da medida cautelar e pugnar para que seja processada a presente representação, feita a instrução pela diretoria competente e que, posteriormente, antes da decisão de mérito, os autos retornem ao Ministério Público para a emissão do seu parecer final. Com a palavra o conselheiro. Senhora presidente, eu peço vênia para ressaltar as competências e as razões de admissibilidade do processo que afaço. Quanto à admissibilidade, reputo presentes os requisitos já de disponibilidade. Observo que o relatório de análise da pesquisa elaborada pela DEFAFON é elemento veemente da existência do fato anunciado, infração ao disposto na Lei de Acesso à Informação. Por fim, essa relatoria concebe ser mais conveniente apreciar os pedidos de diligência apresentados na representação após a oitiva do ente federado, pois este tribunal terá mais elementos para decidir sobre os requisitos suscitados, especialmente porque o caso não instiga, ao menos em princípio, a adoção de medida para instrução processual de natureza cautelar. Diante disso, voto no sentido de conhecer da representação para que sejam apurados os fatos noticiados pelo Ministério Público de Contas, o que faço para notificar o município de Roteiro, na pessoa de seu prefeito,
ou quem o substitua, para que se manifeste no prazo de 15 dias, contado a partir da data do recebimento do AR, sobre a representação e documentos relacionados à mesma, expirado o prazo para a resposta à notificação, com ou sem pronunciamento do município, torne os autos conclusos para apreciação dos requerimentos formulados na representação. Assim como o voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu estou impedido para votar, tendo em vista que eu emiti parecer como membro, aliás, eu entrei com a representação. Conselheiro Alberto. Eu acompanho o relator, faço apenas a sugestão de também encaminhar ao Ministério Público Estadual para ver na possibilidade da improbidade, porque essa providência pelo prefeito já está expirada, salvo engano, desde 2009, né? Então, e inclusive esta corte, na gestão, inclusive da presidência do Cícero Amélio, criou um portal para, não é isso, salvo engano, um portal gratuito para todos os municípios, não tinha custo nenhum para os municípios, para aderir, que fizessem, para cumprir essa lei, a lei de atividade fiscal, né? Ia lá e mesmo assim não foi feito, né? Então só sugeriu isso para Vossa Excelência. Sugestão inclusive aceita, não tem nenhuma dificuldade em encaminhar o processo para averiguação de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual. Acolhido a sugestão de Vossa Excelência. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu acompanho o relator no sentido de receber a representação. Agora, eu, no caso, deferiria a cautelar para que, inclusive em função do lapso temporal 2017-2009, para que ele imediatamente ou num prazo, implantasse o sistema e, inclusive, combinando sanções por dia pelo descumprimento da cautelar. É nesse sentido que eu voto. Conselheiro Fernando. Eu faço essa exposição, senhora conselheira, de dar esses 15 dias para a manifestação. Caso ele não se manifeste, nós tomaremos essas medidas mais contas. Inclusive, como trata-se de uma nova gestão, houve uma substituição de gestão, é possível que esse problema já tenha sido, inclusive, sanado no município. Então, eu achei por bem que as providências fossem tomadas nesse sentido, mas nós teremos logo mais a possibilidade de reavaliar se o município efetivamente tomou ou não, e aí sim nós tomaríamos uma decisão mais contundente com relação às providências da implantação. Mas acompanho no meu voto a sugestão do conselheiro Alberto para encaminhar já imediatamente para avaliação de possíveis irregularidades administrativas. Aprovado com a aceitação pelo conselheiro relator originário das sugestões do conselheiro substituto Dr. Alberto. Aprovado. Excelência, eu vou fazer o registro vencido com o conselheiro Anselmo quanto ao deferimento da cautelar. Que seja acrescentado no registro que vencido, conselheiro Anselmo, quanto ao deferimento da cautelar. Conselheiro. Senhora presidente, trago para relatar também o processo TC de número 6998 de 2015, o prefeito do município de Santa Luzia do Norte. Aqui trata-se de uma consulta. Trata-se de consulta formulada pelo prefeito de Santa Luzia do Norte, senhor João Pereira da Silva, sobre a possibilidade de análise antecipada na via estreita da consulta do inteiro teor do processo administrativo de contratação de escritório de advocacia para ajuizamento de ação em face da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. No processo, almeja saber qual o procedimento licitatório adequado para efetivar a contratação. Autos encaminhados aos auditores para pronunciamento, oportunidade em que trouxeram o parecer de número 079 de 2015.
referido parecer trouxe um breve relatório e apontou que a decisão de contratação fundamentada na inelegibilidade é exclusiva do gestor e que caso decida pela contratação na via da inelegibilidade, deve comprovar no processo os requisitos do artigo 13 com o artigo 25 e 26 da Lei 8666. Em seguida, o processo fora remetido ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 2547 de 2017. O parecer, após breve relatório, foi pelo não conhecimento da consulta, pois impróprio o pronunciamento do Tribunal de Contas em caso concreto. Para tanto, fundamentou a peça nos artigos 6º do Regimento Interno, com a lei orgânica desse tribunal. Nem apertado assim, senhora presidente, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, trata-se dessa consulta oriunda da Prefeitura de Santa Luzia do Norte acerca da possibilidade de contratação de escritório jurídico para recuperação de repasses de créditos dos royalties em favor do município. Ocorre que, ainda quando fez a denúncia, a Prefeitura já encaminhou a este tribunal a cópia do processo administrativo para a contratação dos serviços advocatícios, inclusive de um escritório já específico. E nesse caso, nós, no Ministério Público, entendemos que a matéria se trata então de análise de caso concreto, razão pela qual o tribunal deverá fazer a sua apreciação por ocasião da fiscalização da contratação e não por intermédio do procedimento de consulta, desse modo que veda análise de ato ou fato concreto por esse tribunal. Desse modo, nós opinamos pelo não conhecimento da presente denúncia e pelo arquivamento da presente consulta e pelo arquivamento do processo. Com a palavra o conselheiro. Senhora presidente, peço venha também para abreviar a observação quanto ao mérito da consulta e verifico realmente que, baseado nessas argumentações do Ministério Público, que trata efetivamente de um caso concreto, inclusive com envio de cópia de contrato. Portanto, para abreviar bastante, eu já concluo diante do exposto, voto no sentido de não conhecer a consulta formulada, com fundamento nos artigos 6º do nosso regimento, tendo em vista tratar-se de análise de caso concreto. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Presidente, com o relator. Conselheiro Otávio. Relator. Conselheiro Anselmo. Apoio o relator, senhor presidente. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, trago ainda para relatar o processo terceiro número 10.408/2016, uma denúncia do seu Kleber. Conselheiro, Pois não. Só uma questão de ordem. Com relação a esse processo, quando eu estava ainda ontem fazendo a revisão da pauta da sessão, eu percebi que esse processo, o processo 10.408 de 2016, ele se trata de uma denúncia de um servidor da casa aqui do Tribunal de Contas em relação a um outro servidor também aqui da casa, supostamente denunciado por ele estar ocupando irregularmente uma função. E eu acredito que esse processo, tendo em vista para preservar a intimidade do denunciado, e inclusive também do denunciante, na mesma linha do que fizemos no processo de Cururipe, que existiam pessoas físicas denunciadas como supostos beneficiários de uma fraude no concurso público, eu iria sugerir a Vossa Excelência, caso entenda, que esse processo seja feito o julgamento dele numa sessão reservada, como foi feito no processo anterior,
né? É uma questão de ordem que eu levanto, tendo em vista que apenas ontem eu percebi essa situação. Aí fica a juízo de Vossa Excelência e discussão entre dos senhores conselheiros. Senhora Presidente, eu acato essa preliminar do Conselho do Ministério Público e explico. Na verdade, trata-se de uma denúncia contra um servidor desta Corte que foi feita para avaliação do Pleno. O meu voto, naturalmente, eu precisaria informar quem seria o servidor. Mas eu estou encaminhando no meu voto que nós não acatemos esta denúncia e que ela seja encaminhada à Corregedoria, que é o órgão competente para fazer o julgamento, e ao cabo desta avaliação, que seria instruída na Corregedoria, aí sim nós teríamos os elementos cabíveis para que pudéssemos aqui fazer o julgamento, se há efetivamente desse servidor algum tipo de equívoco ou irregularidade no procedimento adotado para beneficiá-lo, e aí nós poderíamos, por fim, ter um julgamento legal. Mas, naturalmente, posso trazer a votação desta matéria numa sessão, digamos assim, secreta, que chama, eu não gosto nem desse, reservada, eu não gosto muito dessa coisa de secreto, mas uma sessão reservada. Mas eu acho que nós deveríamos encaminhar isso, na verdade, era para a Corregedoria fazer a apuração, que é de competência dela cuidar da situação dos servidores, e aí sim trazer os elementos necessários para o julgamento. Como Vossa Excelência queira encaminhar, senhora Presidente. Eu entendo, senhor conselheiro, que a melhor forma de condução é realmente o encaminhamento à Corregedoria para que tome as providências que são cabíveis e que tome o procedimento que Vossa Excelência acaba de descrever. Como está pautada a matéria, preciso ouvir Sim. o demais do plenário. A respeito, eu entendo que, do jeito que foi aqui declinado pelo relator, não me parece matéria sindicável do jeito que foi relatado por este plenário. Não me parece. Embora eu aqui conversasse com o doutor Rodrigo, aí há a possibilidade da ampliação de algum dos polos, porque se é uma denúncia de servidor contra o outro, eu entendo que está dentro das competências da Corregedoria fazer a competente apuração. Inclusive, como foi diretamente denunciado, veio ao Pleno, mas assim como a presidência tomando conhecimento, fazer os devidos encaminhamentos. Mas, bem lembrado aqui do doutor Rodrigo, mas tem um ato de gestão aí por trás, que foi a nomeação. E esse nós controlamos. E aí é matéria sindicável no plenário. Mas da forma que foi aqui lida pelo doutor Fernando, desse jeito, acredito que esta primeira apuração, eu entendo, né, que é a forma mais prudente, inclusive a zelar, a proteger a intimidade, seja feita pela Corregedoria. Embora também, mais uma vez, concorde, eu tenho ojeriza tamanha, qualquer coisa que seja secreta, reservada, eu também tenho. É isso, muito obrigado. Alguém mais se manifesta? Eu acho que a questão realmente é de matéria que requer uma deliberação reservada, realmente, né? E também não consigo verificar que seja uma matéria cuja avaliação requeira apreciação desse plenário, salvo se a denúncia fosse formulada contra o gestor, né, porque teria um ato de gestão, de modo que eu voto também, eu entendo nesse sentido, de que o processo deva ser encaminhado para a Corregedoria. Doutor Alberto, Também eu concordo com o relator e com os demais colegas. conselheiro Otávio. Pela Corregedoria. Senhora Presidente, para que fique registrado nos anais aqui da casa, eu solicito a retirada de pauta do processo
encaminho o processo para a presidência, para que Vossa Excelência, então, encaminhe para a Corregedoria. Fica bom, fica retirado de pauta o processo para encaminhamento para a Corregedoria. Que seja registrado a retirada de pauta do processo que acaba... 10.408, 2016. O que acaba de ser citado pelo conselheiro Fernando Toledo. Não tem mais processo a relatar. Pela ordem para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas. Presidente, eu tinha um processo que, na verdade, ele foi pautado para a sessão anterior. E eu solicitei o adiamento desse processo para relatar hoje, mas eu estou hoje retirando de pauta, porque eu preciso fazer alguns ajustes no voto. Então, com isso, eu também não tenho nenhum processo a relatar na sessão de hoje. Pela ordem, conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras substitutas, membros do Ministério Público, todos que nos estão presentes e que nos assistem pela TV Cidadã. Venho relatar inicialmente um processo relativamente a Funcontas, que é o processo de número 3.982 de 2015, do gestor da Prefeitura de Tanque d'Arca, o senhor Antônio Teixeira de Almeida. O processo se refere ao não envio da terceira remessa do SICAP, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014. Foi oportunizada a defesa, mas o gestor não apresentou. E, portanto, os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em obediência à Resolução 10 de 2011. Isto posto, eu voto no sentido de que seja aplicada a sanção no patamar mínimo de 100 UPFAUs para o respectivo gestor, que seja cientificado de que tem um prazo de 15 dias após o trânsito julgado para fazer o recolhimento desta multa, alertar que o não pagamento no prazo fixado poderá acarretar uma ação de execução pela Procuradoria-Geral do Estado, cientificar o Funcontas, inclusive, para que seja citado o atual gestor para o envio da documentação e alertar que o não envio dessa documentação poderá implicar em outra multa para o gestor. É assim que eu voto, senhora Presidente, nesse processo. Com a palavra, o Ministério Público. Conselheiro Alberto, só uma gentileza, qual o número do processo mesmo? É o número 3.982 de 2015. 3982, ok. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificado, o gestor responsável se quer exercer a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público se manifesta pela aplicação da penalidade. Em discussão, processo. Em votação, conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Põe o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhora Presidente, dando continuidade, passo a relatar processo também do Funcontas por envio intempestivo de remessas do SICAP. E, no caso, relatar diversos aqui, todos relativos à sexta remessa do SICAP, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014. E também, nesses processos, não houve a oportunização da defesa, mas nenhum gestor a apresentou. E, portanto, também não foram encaminhados ao Ministério Público. Trata-se dos processos 3.996 de 2015, a gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Belém, senhora Josefa Oliveira Monteiro. Processo 3.998 de 2015, o gestor do Fundo Municipal de Previdência do Servidor Público de Belém, senhor Cícero Feitosa da Silva. Processo 4.000 de 2015, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Anadia,
senhora Sônia Tenório Mascarenhas. Processo 3.988 de 2015, gestor da Prefeitura Municipal de Anadia, senhor José Augusto Rocha Souza. Processo 3.987 de 2015, gestor da Prefeitura Municipal de Atalaia. Processo 3.984 de 2015, gestor da Prefeitura Municipal de Pindoba, senhor Maxwell Tenório Cavalcante. Processo 3.826 de 2015, gestor da Secretaria Municipal de Educação de Pindoba, senhor Moisés de Cerqueira. E o processo 3.994 de 2015, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Anadia, senhor Alberto Jorge Fidelis Amorim. E então eu voto em todos esses processos, no sentido de aplicação da sanção no seu patamar mínimo do senhor PFAUS para cada um desses processos, na realidade para cada gestor, também que seja cientificado cada gestor e gestora que tem um prazo para recolher de 15 dias a partir do trânsito julgado, alertar que o não pagamento no prazo fixado incorrerá em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para a ação de execução e cientificar o FUNCONTRAS da liberação respectiva. É como eu voto, senhora presidente, nesse processo. Com a palavra o Ministério Público. Do mesmo modo que no processo anterior, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público se manifesta pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovados. Senhora presidente, dando continuidade, trago agora para relatar, em relação também a processo de FUNCONTRAS, o último processo dessa natureza, trata-se do processo 13.779 de 2014. Se refere ao envio intempestivo da primeira remessa do SICAP, relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2014. Trata-se do gestor do Fundo de Saúde de Tanque d'Arca, senhor Haroldo Matias dos Santos. Também foi oportunidade da defesa e não exerceu, e por consequência não foi enviado ao Ministério Público de Contas. E diante disso, eu voto no sentido que esse pleno aplique a multa no seu patamar mínimo de senhor PFAUS, que seja cientificado o respectivo gestor de que no prazo de 15 dias, a partir do trânsito julgado, deverá recolher a respectiva multa, alertar que o não pagamento dentro desse prazo acarretará comunicação para a Procuradoria-Geral do Estado para a ação de execução e cientificar o FUNCONTRAS dessa deliberação. É como eu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina pela aplicação da penalidade. Em discussão, processo. Em votação. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, pelo que eu entendi, foram dois meses de não envio. Nós chamamos de remessa, né? Que refere-se a janeiro e fevereiro de 2014. É um biênio, que é o RREO, né, que é bimestral. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, excelência. Aprovados. Aprovado. Senhora presidente, passa a relatar um processo de número 6.166 de 2014, onde daria responsável a Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, responsável o senhor James Ribeiro Sampaio Calado Monteiro, prefeito. Pregão presencial número 012 de 2014, ata de restrição de preços, aquisição de gás de cozinha tipo GLP 12 kg com e sem botijão, observância dos requisitos formais de legalidade pela regularidade. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer 3125 de 2016 da 4ª Procuradoria de Contas, exarado nos autos, o Ministério Público opina pela regularidade formal da contratação. Senhor presidente, Em discussão. é que eu não votei ainda. Com a palavra, conselheiro. A seção de contratos convênio deste tribunal não apontou a presença de qualquer irregularidade material
ou cometimento de dano ao erário, o Ministério Público entende, sob aspecto formal, que os ditames legais foram obedecidos e, dessa forma, eu voto no sentido que este pleno julgue regular o pregão presencial 012-2014 da Prefeitura de Palmeira dos Índios, que seja dado ciência ao respectivo gestor e a publicação no Diário Eletrônico deste tribunal para os fins legais. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Otávio, Com o relator, presidente. conselheiro Rodrigo, Com o relator, presidente. conselheiro Anselmo, Com o relator, excelência. aprovado. Senhora Presidente, eu venho aqui solicitar a retirada de pauta do processo 9.102 de 2017, que tratava de uma denúncia, em razão de eu ter verificado mais detidamente que uma grande probabilidade de resolver essa questão aqui via diligência, e aí não sobrecarregar, né, o tribunal mais do que ele já está. Então solicito a retirada de pauta desse processo, é o 9.102 de 2017. Retirado de pauta o processo 9102 de 2017, por solicitação do conselheiro relator E também, senhora conselheiro Presidente, Alberto. queria também registrar que, em relação aos processos 9.126 de 2015, processo 15.352 de 2014, 12.165 de 2012 e o 10.667 de 2014, esses processos mesmo relativos ao Funconde já foram relatados na sessão do dia 15, né, agora dia 15 de 8, a passada, e que eles foram, porque a assessoria achou que tinha que reincluir em pauta e na realidade ele havia sido migrado. Por isso eu faço a retirada. E, por gentileza, conselheiro, quais foram? São os processos 9.126 de 2015, 15.352 de 2014, 12.165 de 2012 e 10.667 de 2014. E, senhora Presidente, sem mais pauta para hoje. Feitos registros solicitados pelo conselheiro Alberto, substituto Alberto, encerrando sua pauta, com a palavra. Excelência, ainda na pauta do dia, muito bem que lembrado, a questão desse processo do conselheiro Fernando, que vai ser encaminhada para a regedoria, eu queria solicitar que, tão logo terminasse a apuração, fosse encaminhado para a comissão de auditoria na Folha, porque isso envolve o nosso objeto de apuração. Tá? Muito obrigado, excelência. Registre-se a solicitação feita pelo conselheiro Anselmo com relação ao processo de relatoria do conselheiro Fernando Toledo, há pouco relatado. Encerrada a pauta, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra aos senhores conselheiros, à conselheira substituta e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, declaro encerrada a presente sessão em nome de Deus, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.